Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nós estamos dando início à segunda-feira. Uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira com aquilo que nós vivemos ontem. E no momento de ontem, muitos, a maioria, acredito eu, sai com um resultado em comemoração, em felicidade, em alegria, mas existem também aqueles que saem frustrados, que têm uma outra mensagem no coração e que vão ter que administrar isso. E as coisas são assim. Eu quero falar sobre administrar esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento que nós temos que administrar. A alegria de uns e a tristeza de outros. Esse respeito que deve haver, esse respeito que deve ter no meio, no grupo, na sociedade, na cidade, no país. E se esse respeito existe, nós conseguiremos vencer a maior luta de todas. E a maior luta de todas, ela diz respeito ao mundo espiritual e não ao mundo físico. E é claro, é bem clara a palavra quando diz que a nossa luta não é um contra o outro, mas é contra forças espirituais. E nós precisamos entender que as forças espirituais, elas estão presentes, elas existem e nós precisamos vencê-las, vencê-las com dignidade. Hoje eu trago uma palavra e essa palavra fala sobre unidade cristã na luta. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós mesmos, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando o apóstolo fala nessa carta aos Filipenses sobre a unidade cristã na luta, ele está falando, seja em qualquer momento, que vocês estejam firmes no propósito, nesta fé que nos move. E é com essa fé que nós vamos em frente. A fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança por um país melhor, a fé e a esperança por uma família que vai conseguir vencer os seus obstáculos, a fé e a esperança para o dia de hoje. Que Deus te abençoe, que você fique comigo no programa. Nós já temos o nosso convidado aqui, vamos falar sobre o dia de ontem, com certeza. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso programa. Eu sou a pastora Jurema e eu trago para você a mensagem da voz do cidadão que quer realmente fazer a diferença. Hoje eu tenho aqui a alegria de receber uma pessoa que conosco sempre está quando nós temos assim um momento em que queremos respostas ou queremos entender melhor, e o senhor faz isso muito bem com todos nós, que é o seu Edir. Bom dia, seu Edir, seja bem-vindo. Bom dia, pastora, muito obrigado pelo convite. Seu Edir, nós temos assim um tempo bem curto, né? Porque quando eu tenho tempo com o senhor, eu quero ter um tempo maior, mas vamos assim usar um pouquinho desse nosso tempo só para fazer um apanhado de tudo isso que nós vivemos ontem. Essa questão, o impeachment, né? Nós estávamos ali, estávamos todos assistindo, cada qual com a sua bandeira, com a sua cor. A minha cor é o verde e amarelo, a minha cor é realmente pelo Brasil, a minha cor é pela cidadania, a minha cor é pela justiça, a minha cor é pela verdade. Tenho um partido, mas se o meu partido não caminhar de acordo com aquilo que eu penso, eu continuo sendo essa cor, o verde e amarelo, eu continuo sendo a pessoa cristã que eu sou. Vamos fazer um apanhado sobre tudo isso, então. Vamos lá. O que o senhor me diz sobre a questão impeachment? Como tudo isso ocorreu, começou e agora? Como caminha? Esse é um momento importante para o Brasil, pastora. Tá? É o segundo impeachment que nós temos em 24 anos. Tivemos do Collor. O do Collor foi um pouco diferente porque, a partir do momento que ele passou o primeiro pedido de impeachment para ele renunciou. A presidente Dilma não, então vai agora para o Senado. O Senado tem até dia 15 de maio para criar uma comissão e uma votação simples, que seria de 40 mais 1, que são 81 senadores. Para isso, ele dá o primeiro passo. Sendo votado e aprovado, é pedir o afastamento da presidenta. Pedindo esse afastamento, quem assume é o tema temporariamente. Ela vai continuando morando lá no Planalto, ganhando a metade do salário e aguardar a segunda etapa do Senado, que será uma sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que vai precisar de 1/3 do voto do Senado, para aí sim, que seria 1/3, 54 votos, a Dilma é cassada.
53 ela volta a assumir a presidência. Mas eu acredito que ela não voltará, porque a situação do Brasil hoje é muito difícil. Estamos falando em política há 1 ano e meio. Nós não vimos uma reforma política, parcial houve, tributária, fiscal, uma redução do ministério, nada disto houve. Então isso dificultou o Brasil, a população. Temos 11 milhões de desempregados no Brasil, isso é um resultado de uma má gestão. Eu vejo que ela não retornará, pelo menos eu vejo assim. Isso vai dificultar o retorno dela, e o Brasil tem uma grande chance agora de retomar outro caminho. Mas é preciso que esse novo caminho, que esse cidadão que assuma isso, não tenha nessa aquela de política suja. Se tivesse citado no Supremo, no Lava Jato, no mensalão, pode tirar fora. Nós precisamos de homens firmes, determinados, que dirigem o destino do povo brasileiro, com valores na saúde, no emprego, porque é um país que chegou ao ponto que chegou o Brasil, desgovernado. Muito preocupados o poder de se manter no poder. Governar é uma coisa, ter o poder é outra. O que é governar? Respeitar a Constituição, dever do Estado e direito do cidadão. O que está havendo não é isto. Eu sou o dono, mando eu. Até o seu ex-presidente, querendo mandar no Brasil, ele foi ex-presidente. Aqui não é Bolívia, aqui não é Venezuela. Nós somos um país de cidadãos comuns, mas pessoas firmes, de outro comportamento. Ainda bem, né, senhor Edil, desculpe interrompendo, ainda bem que nós podemos dizer que não somos um outro país com aquela identidade, que nós somos o país que tem uma identidade. Né? Exatamente. E para isto, é um grande momento isso para o Brasil, sim. Mas é preciso que a população retome também as suas atitudes na hora de votar. Olhe o candidato, observe, acompanhe. Não vai naquela onda, porque ouvi falar. Porque a política é importante para nós, para o Brasil, até na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Mas para isso ela tem que participar. Se ela não participar, a população, a grande chance que temos agora de mudar o rumo através do voto. Nós estamos sujeitos a ser administrados por pessoas que não são competentes, que nós vamos gostar. Então, na mão de quem não presta, então depois não reclama, falando, não, você não participa, você não votou, você não interessou, não pode reclamar. Com certeza. Seu Edir, quando nós falamos o senhor fala aí na questão dessa representação, que nós precisamos participar da política. O que é participar da política? Porque eu falo muito sobre isso, né? Nós não podemos ficar alheios, nós temos que ficar atentos. Houve uma fala que tomou conta do país, que alguns interessados colocaram essa fala, né? Em política, não se meta em política, política está toda errada, política só dá bandido, só dá isso, só dá aquilo, é corrupto, então fuja da política. E o que acontece? Quando a gente começa a ouvir, e eu por muito tempo, sempre ouvindo, e como cristã e como pastora, sempre fica aquela reserva, e agora, né? Como que eu devo me pronunciar? Mas o cidadão de bem, ele precisa se pronunciar, e ele precisa fazer parte. Claro. Se ele não participar, ele não pode cobrar de uma saúde, qualidade da saúde, da educação, de um transporte coletivo público. Para ele cobrar, e a política é importante, sim, eu acabei de dizer, se a nossa rua não estiver bem, vamos organizar e cobrar porque pode melhorar o nosso bairro, a nossa cidade. Tem um velho ditado chinês que fala o seguinte, pastor, temos que caminhar 3.000 quilômetros. Não haverá outra alternativa caminhando. Vamos dar o primeiro passo. Se os homens que estão no poder não é interessante, mas o eleitor tem que buscar se informar. Mesmo que você mora bem distante, se informe. Hoje o meio de comunicação é prático, é rápido. Quer dizer, para que isso você tenha condição de participar da política. Para não colocar um vereador, um prefeito, um deputado federal, estadual, um governador ou um presidente que não fala aquilo que é a linguagem nossa, do povo. Nenhum governo tem a obrigação de dar nada, mas tem o dever de criar mecanismos de emprego, geração de emprego, qualidade na saúde, na educação, transporte público e segurança. Isso é dever do Estado. Então, é importante. Não se empolgue quando vê um político, porque ele é um político. Não, cobre, respeita o homem público, mas cobra do político. Mas, para isso, você tem que participar. E a melhor participação não é só ir votar no dia. Participar das reuniões, se informar, tenha dúvida, procura aquele mais esclarecido, porque a gente não sabe de tudo, eu estou aprendendo também. Então, mas se não participar, fica difícil a gente melhorar um pouquinho só. E hoje nós temos todas as redes aí que estão abertas, né, para o conhecimento. Nós temos que estar abertos para conhecer. Hoje não tem dificuldade. É no sistema, até no celular hoje. Cada instante você recebe uma mensagem. Então, mas é preciso se atualizar. É importante saber de tudo, mas é importante se informar.
Se informando, fica mais prático, mais fácil, para a gente chegar naquele objetivo. Eu quero um vereador que me esclareça isto. Eu preciso de um prefeito que fala, realiza, promete e cumpre. Eu não quero um homem público que só demonstra notícia de manchete, importante, mas não faz nada de importante para a população. É o que tem acontecido em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Eu acho que é importante, assim, dentro da população, um exemplo, né? Alguém dentro da família precisa de um médico, de um exame, e dentro da linha de espera, esse exame vai demorar 2, 3, 4, 5 meses. E alguém diz, olha, eu vou procurar o vereador fulano de tal. E vai até o gabinete e procura o vereador fulano de tal para que esse vereador, porventura, telefone e esse agendamento de 3, 4 meses passe a ser no dia seguinte. Tá? Isso não está certo, porque esse vereador deveria pegar essa situação e ir até aquele órgão e realmente colocar isso em ordem de uma outra forma. Olha, quantas pessoas estão esperando? Quantas pessoas estão dependendo desse exame? Então, nós precisamos que todas essas pessoas sejam atendidas o mais rápido possível. Quer dizer, é mudar isso para um todo e não para uma pessoa só. Eu acabei de dizer, o dever do Estado é dever do município, que é governo, e o direito do cidadão. Não é assim o vereador quebrando o galho de um. É mais ou menos, vou situar. Eu tenho na minha rua escura, mas eu quero colocar um poste em frente à minha casa só para tolerar para mim. Isso não interessa. A coisa tem que ser coletiva. A função do vereador, lá, não é só ele ficar tomando cafezinho e falar, ó, vem aqui, eu quebro o teu galho. Não é isso. Eu preciso acompanhar através com as secretarias importantes que tem no município, como tem no Estado. Educação, saúde, segurança e obras. É trabalhar junto a essas secretarias. Não é estar na gentileza de troca, educação sim, ética sim, mas sabe, pastora, como é que se trata a excelência, o povo da excelência? É na qualidade da saúde, no transporte público, na educação, na segurança, no bem-estar, um rápido atendimento que for preciso, mas não isolado, mas coletivo. Não precisa ninguém quebrar o galho de ninguém. Isso é um comportamento político ultrapassado, mas isso tem que partir também no meio público. Ele tem que chegar lá e falar, eu não vou quebrar o teu galho. Eu vou saber por que não está funcionando, nós vamos buscar uma solução, não só para você, mas todos que estão nesse nível aí. E é claro, a própria pessoa tem que entender isso e dizer, é isso mesmo que nós queremos. Nós queremos que todos sejam atendidos, que todos estejam felizes com o atendimento. Verdade. Né? Seu Edir, voltando à questão do impeachment, né, qual que é o processo agora? O processo, a Dilma afastada nessa segunda etapa, por cento eu já disse, ela só volta se provar a inocência dela, que ela não deve, ela volta e assume imediatamente. O Temer assume temporariamente. Inclusive, ele não pode nomear nenhum ministro, nenhum cargo. Se ela não votar, assume o Temer. Mas se o Temer foi impedido, que está sendo investigado também, assume o presidente da Câmara Federal, que é o senhor Eduardo Cunha, também está sendo, ele não vai poder. Também não vai poder o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, ele também não vai. Quem assume, de acordo com o artigo 80 da Constituição Federal da República, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ele assume. Ele tem que ir nos primeiros 30 dias, convocar uma eleição e realizar em 90, isso acontecer até dezembro. Se esse afastamento da Dilma acontecer daqui a 6 meses, só em janeiro de 2017, ele já vai convocar uma eleição, realizar em 30 dias, mas vai ser indireta. Quem vai eleger vai ser o Congresso, já não é mais o povo. Então, a partir de 2018, 17. Mas se for até dezembro, haverá uma votação direta com a população. Esse é o caminho. E nós que estamos prestes a receber o mundo no Brasil. Mas olha... Através das Olimpíadas. Mas o que eu acho lamentável... Eu sou um homem simples, cidadão comum, mas sou eleitor do Brasil, do Paraná, de Campinas do Brasil. Eles promovem uma Copa do Mundo, promovem uma Olimpíadas, e não tem dinheiro para pagar os aposentados, os benefícios que tem no Rio de Janeiro. Isso não é gestão, isso é uma postura pública que não quer perder o cargo, não quer perder aquela postura, eu quero governar, eu quero ser dono do poder. Não pode haver isso. O que nós temos que ver é o que é importante para o Brasil. O que é importante para o Brasil? Nós estamos ainda caminhando na saúde, comparando com o país da Europa, a Suíça, a Inglaterra. Vamos comparar com a África. Isso não é comparação. Sim. Comparar com coisas desenvolvidas. Quer dizer, estamos lentamente... nós não temos tecnologia para exportar absolutamente nada. Nós temos a maior extensão terra produtiva do mundo, que ainda que salva o Brasil, o agronegócio. Ainda que salva. Porque estaria muito caótica a situação, muito pior. Mas nós não vemos isso nos homens públicos. Tudo isso que a gente está vendo, 1 ano e meio, em momento nenhum se viu falar como vamos fazer com a crise aguda que nós estamos vivendo.
No momento não vi um apresentar um projeto, não porque eu quero o poder. Eu achei pitoresco certos deputados federais com encenação teatral ontem, pensando que se tratando de brincadeira, fazendo até jogos como se fosse lotérica. Isso é piada, pastora. Onde é que se viu? Eu sim, dar um gesto, brincadeira. Isso é sério. Isso é uma decisão de um ponto de partida, uma mudança para o Brasil. Isso não é piada. Como é que um homem público vai me representar nesse tipo de comportamento? Dá para se fazer uma avaliação, o que se pode aproveitar dele no Congresso. Com certeza. Sob o seu ponto de vista, existe possibilidade maior nesse todo esse fator acontecendo agora dentro do país, de que as pessoas, a população, ela tenha um interesse maior e melhor pela política? Claro, isso aí vai ter um despertamento? Sim, não tenha dúvida. Isso sempre ajuda. O Brasil nunca se prendeu no Brasil um homem público em pleno mandato, senador preso. Nunca se prendeu um bilionário, está preso. Graças a um Sérgio Moro, graças ao Ministério Público, graças à Polícia Federal, graças a um procurador da República, Rodrigo Janot. Nunca se viu isso no Brasil. Antigamente, ninguém mexe, ninguém toca. Mas serve de exemplo para outras esferas de primeira instância, segunda instância, desembargadores, corregedores, que vão ver com outra maneira. As decisões não podem se encolher. O povo vai enxergar isso aí, vai melhorar sim, não vai ter mais medo de falar. Falou, aquele camarada, porque ele tem, ele não pode, ele vai responder sim. Já se provou isso muito importante para melhorar o direito do cidadão, o respeito do homem público com o cidadão. Porque no Brasil era pior ainda. Sabe com quem você está falando? Era assim. Já melhorou. Mas a tendência é que esse procedimento, acabei de dizer, do Ministério Público, da Justiça, do Poder Judiciário, é preciso também, além disso, pastor, que se mude alguma lei no Poder Judiciário. Tem muita brecha. Prende-se, libera porque eu comprei um terço, tem que acabar. Mudando algumas leis do Poder Judiciário. Acontece isso porque a lei permite. A senhora viu o Supremo Tribunal Federal, solta, mas ela está dentro da lei. Ele não pode. Agora, se mudar, o Japão não tem conversa, Inglaterra não tem, renunciam imediatamente. Agora, nós ficamos aqui presos no sistema. Eu acredito que é um grande passo, sim, vai melhorar, o povo vai partir para os interesses dele próprio e partindo dele coletivamente também. Deixe-me pensar com o senhor sobre os nossos estudantes que hoje estão dentro das salas, nas faculdades, fazendo o curso de Direito. Como esses nossos jovens, homens, mulheres, que estão dentro das faculdades, em formação, né, no curso de Direito, para serem os nossos magistrados lá na frente, como que isso impacta tudo que está acontecendo, o juiz Sérgio Moro, a maneira como que a Polícia Federal tem atuado, como que isso impacta esse aluno lá na sua faculdade? É uma grande oportunidade que esses jovens estão tendo de ver homens públicos corretos, homens, autoridades corretas, e de eles buscarem e se espelharem neles. É esse o caminho, você que faz direito, mesmo que você faz outro curso de faculdade, seja nobre na tua profissão. É um médico, no seu horário, no seu procedimento de pontualidade, é um advogado, é um carpinteiro, é um pedreiro. Tudo isso, pastora, faz parte do bom princípio do cidadão. Agora, que é claro que o Brasil depende desses jovens, em todas as áreas. O futuro político do Brasil depende desses jovens. Venha para a política, estuda, se inteira, venha. Vai ter homens ainda que são corretos e justos, vai somar com a experiência deles e pode mudar o rumo do Brasil politicamente. Só esses jovens, só esses estudantes, aqueles que já estudaram, venha em busca da política atual no seu município, no seu estado e no Brasil. Conscientização política. Fundamental. Se não tiver, não adianta eu virar as coisas, não, tá bom, não é assim. Tá bom para mim, mas se o meu redor não estiver bom, eu posso ser também levado pela água. Nós temos falado muito aqui no programa também, seu Edir, sobre esse fato, realmente do envolvimento, da conscientização, da maneira como nós, cidadãos, temos que nos posicionar e entender o que está acontecendo à nossa volta. E nas nossas falas aqui, nós temos tentado despertar, né, aqueles que nos assistem, que nos ouvem, para que venha fazer parte. Eu passei numa rua esses dias, não vou falar o nome da rua agora, mas no futuro eu vou falar. E tinham duas moradoras, né, dali daquela rua, que elas estavam limpando a rua. E elas disseram assim para mim, nós vamos pintar aqui, pastora, e essa rua vai ficar muito bonita. E aí nós vamos tirar uma foto, tão bonita que ela vai ficar.
E eu fiquei olhando e falei assim, parabéns, eu vou vir aqui ajudar vocês. E elas disseram assim, não, nós vamos cuidar da rua, nós precisamos cuidar da nossa rua. E eu achei aquilo assim muito bonito da parte delas, né? Ainda que o que eu vi elas fazendo não era tarefa delas. Tá? A gente paga um imposto bem alto para que aquilo seja feito. Mas se elas fossem esperar, não ia ser feito. Elas moram ali e a rua ia continuar feia. Então elas tomaram uma decisão. Nós devemos tomar decisões como essa? Podemos sim, mas não deixar o poder público alheio. Levar o conhecimento, o porquê, tornar público. Porque à medida que eu resolvo as coisas e fica comigo, não vai progredir. É preciso que se cobra do poder público. Se é na tua rua, estou de obras. Se for na saúde, da saúde, educação, busca primeiro. Se a gente passar a usar funções que é de dever do governo, nós vamos facilitar muito. E o caminho não é este. A gente só facilitaria, pastora, quando a gente tem uma catástrofe, quando tem um fato de alta relevância, que um tem que se ajudar. Aí é diferente. Mas enquanto nós temos governos, essa é a função, eu disse, o governo, quem governa, tem que cumprir a Constituição, os deveres dele e o direito do cidadão. É importante, sim, parabéns a elas, mas é importante que ela leve isto ao conhecimento do município e torne-se público, claro, porque vai despertar outras pessoas, aí não vai só elas falar com eles, vai mais gente. A coisa tem que ser coletiva e não individual. Para nós encerrarmos, a importância do voto. Qual é a importância do voto? É tudo. Nós não temos que ameaçar nada, não temos que brigar, não temos que falar, criticar, nós resolvemos no voto. O prefeito foi bom, acabou a reeleição do prefeito. Mas o vereador foi bom, se não foi, não se acanhe, não vote nele, busca durante a campanha quem é a proposta melhor. O voto é fundamental para que tome o destino do seu município, do seu estado e do Brasil. Governo que mente em campanha, fora. Município que tem candidato a prefeito que mente, fora. O Brasil, maquiar a campanha, isso é crime eleitoral. Então o brasileiro tem que fazer, ele tem um valor, a arma maior dele é o voto. E o voto é fundamental, porque é democrático, é importante para o bem, não só da própria nós, da pessoa, na coletividade. Temos corruptos? Temos, mas também temos uma população que é aliada a essa corrupção. A corrupção, sabe sempre a corrupção, pastora? Sabe onde começa? Quando está numa fila, o outro quer passar por... É corrupto do tempo do outro. É verdade. Um policial para, o cara já pensa em corromper ele. Isso é corrupto também. É preciso que tire esses maus princípios do cidadão. Ele tem que ter um bom princípio de diverso. Não quero, não aceito. Facilita, não vou aceitar nada. Já começa o bom princípio com ele. Seu Edir, quero agradecer a sua presença nessa manhã de segunda-feira, uma manhã importante aqui no programa Amigos da Cidade. Eu que te agradeço sempre essas horas, fico muito feliz de vir no programa da senhora. Quero mandar um bom dia para o seu Mauro, que pediu, que mora no conjunto Piacentini, que assiste o programa todos os dias, e o seu Pedro, que mora no Tropical 1, na Rua Coelha, falando, diga a pastora que eu ouço o programa dela todos os dias que eu posso. Seu bom dia para eles e meu abraço para eles. Tá dado. Gente, eu quero agradecer muito a Deus. Eu estou aqui com um copo de água na mão, pedindo que o Senhor venha abençoar esse copo com água e que você também tenha o seu copo com água aí na sua casa e peça que o Senhor Jesus Cristo abençoe, que te traga cura e libertação. Eu quero fechar o programa com um fato que me chamou bastante atenção e que alguém ontem na igreja me chamou a atenção para esse fato. Na hora de cada voto, na maioria, pelo menos não vou dizer que 100%, mas na maioria de todos que disseram sim para o impeachment, todos tinham um discurso e a maioria de todos era pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu neto. Alguns até denominavam, né? Davam os nomes, o nome da esposa, o nome do filho, da filha, dos netos. E a maioria dizia pela minha família, pelo meu estado, pelos meus eleitores, pelo Brasil. Eu achei, depois fazendo essa avaliação, que coisa linda, que coisa importante. Quer dizer, olhar pela família. Não vi isso do outro lado, mas eu vi desse lado. Então, nós estamos recomeçando e dizendo pela nossa família. A família é importante, a família é a grande célula e vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome da família, em nome de cada um de nós. Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade e eu sou a pastora Jurema. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.